Olá, gente. Meu nome é João. Eu sou da equipe de História e Sociologia aqui do Coronavest e hoje é a nossa primeira tutoria de História do Brasil. Semana passada vocês tiveram aula com Maísa, de História Geral, não é? Que foi uma aula muito boa, inclusive, mas tem uma didática ótima. E hoje a gente começa as nossas observações e o nosso processo de resolução de questão, porque esse é o processo que a gente gosta de trabalhar, só que em História do Brasil, tá bom? O tema que eu escolhi para hoje, por incrível que pareça, por incrível que essa seja uma primeira aula de História do Brasil, é um tema que vai envolver um pouco de História Geral. A gente vai trabalhar expansão marítima, e aí entrando um pouco em História do Brasil, a gente vai ver a implantação do sistema colonial, tá bom? Eu vou fazer uma breve retomada do conteúdo e a gente vai partir para a resolução de questões, que é o mais importante. Por que é o mais importante? Como é que eu gosto de fazer essa tutoria com vocês? A gente vai resolver mais questões do que ver o conteúdo teórico, porque o nosso foco é para o Enem, e o Enem não está muito interessado no conteúdo específico da disciplina. O Enem não quer aquela informação, aquele detalhe, o ano, o nome de fulano, o local que aconteceu tal coisa. O Enem dificilmente está preocupado com isso. Normalmente o que o Enem vai se preocupar é com a sua capacidade de interpretar as situações que são colocadas dentro do contexto histórico que é colocado. Então, normalmente, e é isso que a gente vai perceber, uma análise crítica do texto que foi apresentado na questão já é suficiente, se não para resolver a questão, para eliminar algumas alternativas. E aí a gente vai tentar sempre resolver a questão dessas duas formas. Inicialmente, tentando interpretar o texto e dele extrair a resposta da questão, e quando não for possível, a gente recorre ao conteúdo do tema. Mas como a gente precisa dar essa balizada para que a gente entenda, para que a gente estabeleça um parâmetro mínimo de entendimento sobre os conteúdos, a gente vai fazer uma breve retomada. O tema da expansão marítima é um tema interessante. Você provavelmente já estudou em algum momento da sua vida, se não ainda por Enem, mas certamente na escola, o tema da Idade Média. No final da Idade Média é quando ocorre a formação dos Estados modernos, que vai ser um processo muito curioso, né? Porque ele vai unir, e é por isso que ele vai acontecer, ele vai unir interesses de todo mundo da época. Então ele vai unir os interesses da nobreza, por exemplo, que estava sofrendo com os ataques, com as revoltas dos camponeses, certo? Que sofriam, enfim, que viviam uma situação socioeconômica terrível. Isso também vai ser interessante para a burguesia ascendente, para os comerciantes, porque vai unificar, não é? Toda a estrutura burocrática daquelas regiões. Então você vai passar a ter uma única moeda, você vai passar a ter uma única estrutura política, burocrática, econômica. Isso vai ser interessante para expandir o comércio nessas regiões, além desse interesse nobre, fundamental, que é quando você unifica o Estado na figura de um monarca, você tem um exército único, e esse exército único é capaz de combater as revoltas camponesas. Então, havia interesse de todo mundo, houve a unificação, houve a formação dos Estados nacionais, e aí a gente vai ter esse processo de expansão marítima. A expansão marítima vai ser um aglomerado de interesses dos diversos setores da sociedade europeia. Havia, óbvio, vai haver, é claro, um interesse político, não é? Você havia a consolidação daquele Estado moderno, forte, centrado na figura de um monarca, e esse Estado vai precisar se expandir, conquistar novos horizontes, conquistar riquezas. Isso é muito importante para a consolidação, para o fortalecimento desses Estados nacionais. Segundo, vai haver o interesse dos comerciantes burgueses, porque eles vão buscar novos mercados. É uma oportunidade de encontrar mais gente para vender os seus produtos, expandir essas trocas e essas relações comerciais. Isso é muito importante. Vai haver interesse da nobreza, claro, porque ela vai atrás das riquezas, vai atrás de terras, que é o seu interesse. E, é claro, vai haver interesse do clero, que, enfim, a gente conhece todo esse processo, né, que ocorre na região ibérica, de luta contra a influência islâmica naquela região, contra
o interesse árabe naquela região durante a Idade Média. Então, nesse processo de contra-reforma, você vai ter a Igreja Católica muito fortalecida, querendo conquistar novos fiéis, espalhar o catolicismo pelo mundo, e daí vai vir esse interesse do clero em apoiar essas grandes navegações, essa expansão marítima. Então você vai ter as embarcações saindo e sempre vai ter junto alguém do clero representando esse interesse religioso, que é peça fundamental e eu diria justificação fundamental desse processo de colonização. Porque no discurso oficial você está salvando aquele povo. A gente vai ver isso de uma forma muito interessante em uma das questões. E existem outras razões, é claro. Você tem o interesse em encontrar um novo caminho para a Ásia, já que havia aquele impasse, não é, em relação ao monopólio dos estados italianos. Você vai ter o processo de renascimento comercial e urbano, que vai gerar esse ânimo, essa curiosidade, essa vontade da inovação, que vai fazer com que instigue também esse processo de expansão marítima. Você vai ter a própria lógica mercantilista que se estabelece, a busca pelos metais, né, o metalismo, a necessidade de acumulação de riquezas dentro dessa lógica mercantilista, que certamente vocês vão aprofundar em história geral. Ou seja, os astros se alinharam naquele momento e o processo de expansão marítima acabou sendo crucial. E a gente sabe que há um protagonismo muito grande nesse processo de Portugal e da Espanha. Por que esse protagonismo, não é? Especialmente em relação a Portugal, já que a gente vai falar de história do Brasil. O que havia em Portugal? A dinastia que estava no poder em Portugal, que foi conduzida ao poder pela Revolução dos Aves, ela era muito ligada a essas atividades navais, não é? Então já havia uma predisposição da própria dinastia que estava no poder em fortalecer essas atividades. Além do mais, havia uma posição geográfica que era muito favorável para Portugal, né, com uma costa litorânea muito, muito importante. E, é claro, o próprio desenvolvimento, né, o próprio incentivo que houve e o desenvolvimento mesmo dessas atividades navais. E isso vai fazer com que Portugal, em especial, saia na frente, mas a Espanha também não vai sair muito atrás. E a gente conhece todo esse processo que se segue. Vai se estabelecer, então, o sistema colonial, que vai se estabelecer nessa relação de dominação e subordinação, envolvendo a metrópole e as suas colônias, que vai ser originada a partir dessa expansão marítimo-comercial. As metrópoles vão dominar as colônias, baseadas nessa lógica mercantilista, certo? Vai se estabelecer o pacto colonial, numa lógica de plantation. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, é claro. O que é mais importante quando a gente fala dessa instauração do período colonial no Brasil é a gente pensar do ponto de vista social. Se a gente pensa, por exemplo, nas comunidades indígenas, o que é que estava estabelecido à época, né? A gente sabe, isso a gente não precisa retomar, que não houve de fato um descobrimento do Brasil, mas uma invasão desse território que já era habitado por outros povos. E quem eram esses povos? Né? A gente normalmente coloca nessa pecha indígena ou índio, mas eram povos muito diversos. Né? No geral, a gente pode dividir como tupis-guaranis e os tapuias. Na realidade, esse nome tapuias ele foi cunhado pelos próprios tupis-guaranis e ele parte dessa lógica do estranho, né? Do outro, do bárbaro. Então, talvez uma expressão mais adequada seja macro-G. Mas, enfim, havia os tupis-guaranis que se instalavam no geral, pela região litorânea do Brasil, de norte a sul, e haviam esses tapuias, não é? Ou macro-G, que eram povos menores, que não faziam parte dessa mesma unidade cultural que tinham os povos tupi-guarani, que falavam a mesma língua, enfim, tinham certa unidade. Haviam esse povo do macro-G, essas populações, essas comunidades do macro-G, que eram mais diversas do ponto de vista cultural mesmo. E aí a gente pensa nos portugueses. Como é que foi esse processo de chegada? O que é que se estabeleceu de início? O que a gente lembra é que não houve um interesse imediato dos portugueses em colonizar essa região. Não houve. Por quê? O comércio no Oriente estava muito bem, dava muito dinheiro, estava sendo suficiente para
os portugueses. Então não havia um interesse imediato, havia uma certa indiferença em relação ao território brasileiro. Quando é que isso vai mudar? Isso vai mudar quando a extração do pau-brasil, essa lógica do extrativismo e, enfim, as próprias embarcações que vão ser mandadas para analisar esse território, elas acabam apontando para um certo, como é que eu posso dizer? Para um cenário muito favorável ao interesse português. Inicialmente a gente vai ter aquele processo de estanco, que seria a monopolização da atividade comercial do pau-brasil, nesse caso, pelos portugueses, e essa lógica do escambo, uma palavra parecida, mas que a gente precisa diferenciar, que é essa relação que se estabeleceu com os indígenas no primeiro momento, de trocas comerciais. Ou seja, os indígenas fariam o trabalho de extração e de transporte, enfim, do trato do pau-brasil, já que eles conheciam a terra, eles tinham um conhecimento muito importante da terra que não podia ser desprezado, e em troca aquela lógica do ganhar um espelho, um pente, uma tesoura, objetos que eram banais para os portugueses, mas que acabavam, enfim, servindo ali para os índios, já que era uma coisa estranha para eles, né? Avançando um pouco no tempo e focando nesses conceitos, a gente vai ter o Tratado de Tordesilhas, importante, certo? E que vai dividir a América entre os portugueses e espanhóis. Isso também eu não preciso repetir, a gente tem um bom conhecimento disso, tá? E a gente vai ter, a partir de 1530, um processo efetivo de instauração de um processo colonizatório, de fato. O que vai acontecer é que vai ser enviada uma expedição pelo Martim Afonso de Souza, certo? Que vai fundar a chamada Vila de São Vicente, tá? Essa Vila de São Vicente, e na realidade o que vai acontecer? O Martim Afonso de Souza, ele é mandado para a Vila de São Vicente, que é onde hoje a gente conhece São Paulo, um pouco maior na verdade, para entender quais eram as possibilidades ali de encontrar metais preciosos, enfim, aquilo que interessava dentro daquela lógica mercantilista que a gente já comentou. E ele vai voltar a Portugal sem muitas notícias positivas em relação a isso. E aí é que vai se estabelecer a lógica das capitanias hereditárias. O território vai ser dividido, linhas paralelas do Tratado de Tordesilhas até o litoral, são 15 capitanias hereditárias, isso também a gente precisa retomar muito. Vocês conhecem essa lógica. Cada capitania hereditária tinha um chefe, que a gente chama de donatário, e que vai ter suas atribuições, distribuir as sesmarias, que eram lotes de terra, daí surge uma lógica de acumulação da propriedade fundiária nas mãos de poucas pessoas, já pode-se dizer que data dessa época, não necessariamente da divisão em capitanias hereditárias, mas do processo de doação de sesmarias pelos donatários, tá? Escravização dos nativos, a fundação de vilas, tudo isso vai ser feito por esses capitães donatários. O problema é que essa lógica não vai dar muito certo, por uma série de razões. Primeiro, não havia muito interesse dos capitães hereditários, dos capitães donatários, em investir nessa região. Havia uma resistência muito forte dos indígenas, dos povos originários, e, como é que eu posso dizer, não havia a própria distância, a própria lógica sobre o próprio contexto em que aquilo se estabeleceu, não era muito favorável para essa divisão dentro dessa lógica das unidades administrativas. Isso fazia com que a própria administração fosse muito complexa, porque a situação, do ponto de vista administrativo, não era muito eficiente. E aí, na realidade, voltando, houveram duas capitanias que deram certo, que é São Vicente e Pernambuco. São Vicente, como eu falei, é o que a gente entende hoje como São Paulo, com, enfim, respeitadas as suas diferenças. Com a fragilidade das capitanias hereditárias é que vai surgir a noção de um governo geral, que vai se estabelecer em Salvador, certo? E que vai ter como primeiro regente o Tomé de Souza, certo? Que, por meio de um regimento, vai ter ali as suas atribuições, garantir o monopólio do pau-brasil à coroa, o que a gente já viu que recebe o nome de estanco,
facilitar a instalação de engenhos, promover o povoamento, fundar vilas, dentro daquela mesma lógica das capitanias hereditárias, que não vão desaparecer, mas agora você vai ter uma unidade, um controle central, diretamente nomeado pela coroa portuguesa, que vai coordenar esse processo. Então, do ponto de vista administrativo, isso pode ser um pouco mais eficiente. Como eu falei, a cidade de Salvador vai passar a ser o centro dessa administração, que também vai contar com as câmaras municipais, que vai ter essa lógica um pouco mais de um federalismo, né? de um federalismo muito primitivo, mas de certa forma é isso, que vai tentar entender as próprias como essas regras impostas pela coroa portuguesa podem ser aplicadas dentro de uma lógica um pouco mais específica, né? Das regiões em específico, já que a gente está falando de um território muito grande e muito complexo. Por enquanto, isso já basta para a gente resolver as questões. Na verdade, eu fui até além, eu acho que não precisava nem de tanto conteúdo para resolver as questões, vocês vão ver isso muito bem. As questões de Enem sobre esse tema são simples. No geral, as questões de história são muito simples. A gente não precisa de um domínio muito grande do conteúdo, não precisa de horas de leitura do conteúdo. A gente consegue desenrolar a prova com o básico. O que a gente precisa entender são as relações de dominação, como as relações sociais se estabelecem dentro daqueles contextos que estão apresentados. E a gente precisa de uma boa capacidade crítica de olhar para o texto da questão e entender o que é que ela está pedindo, qual é o problema que aquele texto está nos apresentando, porque muitas vezes vai ter uma alternativa que vai ser condizente, de certa forma, com o contexto. Mas não é aquele ponto em específico que o texto destaca. E aí, enfim, a gente tem que se ligar nesses distratores. Vamos observar a questão 1, tá bom? A questão 1, ela vai ser muito interessante. E vai dizer o seguinte: os cartógrafos portugueses... Calma aí. Os cartógrafos portugueses teriam falseado as representações do Brasil nas cartas geográficas, fazendo concordar o meridiano com os acidentes geográficos de forma a ressaltar uma suposta fronteira natural dos domínios lusos. O delineamento de uma grande lagoa que conectava a Bacia Platina com a Amazônica já era visível nas primeiras descrições geográficas e mapas produzidos por Gaspar Viegas no Atlas do Lopo Homem, nas cartas de Diogo Ribeiro, no Planisfério de André Homem, nos mapas de Bartolomeu Velho. Então vai falar aí de uma forma específica de fazer a cartografia que privilegiasse determinados espaços. Ou seja, se o Tratado de Tordesilhas passava no meio de um lago, a gente, né, na hora de documentar isso para a cartografia, a gente curvava esse lago como sendo pertencente ao território dentro da lógica da divisão. E aí o texto da questão vai dizer: de acordo com a argumentação exposta no texto, um dos objetivos das representações cartográficas mencionadas era... A gente viu, não é? Enfim, eu fiz essa explicação agora para vocês. Letra A. Garantir o domínio da metrópole sobre o território cobiçado. Boa alternativa. Desmarcar os limites precisos do Tratado de Tordesilhas. O objetivo é esse, demarcar. Desculpa, eu falei desmarcar. Demarcar os limites precisos do Tratado de Tordesilhas. Muito pelo contrário, né? A lógica era exatamente burlar o Tratado de Tordesilhas. Letra C. Afastar as populações nativas do espaço demarcado. Não há nada citado sobre populações nativas no texto. Letra D. Respeitar a conquista espanhola sobre o Império Inca. Muito menos sobre isso. Letra E. Demonstrar a viabilidade comercial do empreendimento colonial. Não há nada sobre isso tratado no texto. Perceba, só da gente observar o texto, sem ter nenhuma informação sobre o conteúdo, sem saber nem o que significa Tratado de Tordesilhas, a gente entende que a letra A é a única resposta que faz sentido dentro dessa lógica. Garantir o domínio da metrópole sobre o território cobiçado. Uma questão que, pela interpretação do texto, a gente já consegue chegar na resposta. Questão 2. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens.
Perceba, ele vai falar aí de... Tem uma lógica meio do susto, né? Do medo. Quer dizer, o homem de bom juízo, e ele vai falar sobre escapar dos perigos nessa peregrinação. A gente entende que isso remete a essa lógica da expansão marítima, não é? Havia uma lógica dentro dessa construção cultural e social dessa expansão marítima de muitos mitos. Né? Então havia, por exemplo, as narrativas de Marco Polo. Quem já viu a série certamente já tem familiaridade com isso. Com essa ideia de um viajante que visitou diferentes lugares, diferentes territórios, reinos diferentes, e que sempre isso caminha para uma narrativa mais mitológica, dos monstros, né? E do que se pode encontrar no caminho. Aliás, essa era uma justificativa muito plausível à época para justificar o sumiço de embarcações. Quer dizer, se dizia que as pessoas certamente foram consumidas por um monstro, alguma situação bem sobrenatural, assim. Então, o texto fala muito sobre isso, né? Sobre esse medo. Usa até a expressão coisa pavorosa, não é? Quer dizer, em relação a essas viagens. E se a gente olhar a própria fonte do texto, História do Medo no Ocidente, 1300 a 1800. Olhar a fonte do texto, olhar a informação da fonte, é muito bom antes da gente ler o texto. Antes mesmo da gente ler o texto. Porque a gente já se situa, muitas vezes, em relação ao que é que o texto vai tratar. Muitas vezes, na prova de história, a gente começa a ler um texto, como a prova cai tudo, a gente começa a ler um texto sem saber exatamente do que está falando, né? A gente meio que tem que se localizar, assim. Isso aqui é Império, isso aqui é Brasil, isso aqui é geral, isso aqui é... Sabe o que é que isso aqui é? E aí é muito bom a gente ver antes a legenda, né? Então a gente vai ter aqui 1600, História do Medo no Ocidente. Isso já é um ótimo indicativo para a resposta, porque o que é que vai ser perguntado? Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de... Esse imaginário das viagens marítimas da época moderna é isso que a gente acabou de falar, essa lógica dos mitos, dessa construção cultural, social, do que se pode esperar dessas viagens, desse desconhecido sobre o qual as pessoas estavam se debruçando naquele momento. Qual é o sentimento? Letra C, não é temor do desconhecido, é isso que está estabelecido no texto. Novamente, uma questão que poderia estar tranquilamente na prova de linguagem, não é? Porque a interpretação já resolve. Terceira questão. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Esse texto é muito rico. Ele é um texto ele é a carta de Pero Vaz de Caminha. A gente consegue novamente, retornando à questão de ler as fontes, que é muito importante. Esse texto é muito rico, ele fala muito sobre o que a gente discutiu hoje, não é? Vai falar aqui em não podemos saber que haja ouro nem prata. Perceba qual era a lógica, né? Quando as embarcações chegam, quando esse interesse de Portugal pelo território brasileiro surge, o interesse é esse, é dentro dessa lógica mercantilista e essencialmente metalista, quer dizer, a procura por metais preciosos, por o que extrair da terra. Não é? Então, há um interesse logo em dizer, não achamos ouro, não achamos prata, nem coisa de metal ou ferro, dentro dessa lógica mercantilista. Porém, a terra em si é de muito bons ares. O melhor fruto que se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Perceba novamente essa justificativa religiosa, dentro dessa lógica católica. Como a gente disse, o clero foi um grande incentivador desse processo de expansão. E aí a questão vai dizer o quê? Vamos ver. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Boa alternativa. B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Não há um interesse em descrever a cultura local. Letra C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Também não se fala disso no texto. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Não há essa lógica.
de realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Perceba, o texto enfatiza o seguinte objetivo. Qual é o objetivo do texto? A gente precisa ter muito cuidado. Essa é uma questão um pouco mais complexa, perceba. Porque muitas das alternativas fazem sentido dentro de uma outra pergunta, certo? Essa própria letra C, por exemplo, vamos retomar ela. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Essa resposta numa outra pergunta faz maior sentido. Pode ser uma resposta certa de uma outra questão. Mas nessa questão o texto não vai falar disso. Então é muito importante que a gente, antes de entender, antes de tentar resgatar o conteúdo, o que é que o assunto pode me trazer disso? A gente tentar interpretar o texto. Letra E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Também não há esse interesse no texto. O texto se estabelece dentro dessa lógica que está na letra A. Calma que eu perdi aqui o texto. A letra A que diz valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Certamente esse é o interesse do texto quando fala sobre salvar essa gente, não é? Questão 4. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas e ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo que começa com o descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho para as relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. Com relação ao assunto tratado no texto, é correto afirmar que a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. Não. O texto fala até o texto até tem uma lógica de subsequência dos fatos, né? E essa não é a subsequência, né? Fala primeiro do descobrimento do continente para depois estabelecer uma lógica de colonização a partir de todos esses elementos que são apresentados. Letra B. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. Não, também não. Não é... A existência, vamos ler de novo, com atenção. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. Não é verdade. Se a gente voltar para o texto, a gente vai ver que começa com o descobrimento do continente africano. Perceba que é impossível que os portugueses tenham desenvolvido o continente, primeiro porque não desenvolveu o continente, não é? Explorou o continente, e a partir, pior ainda, da existência de um lucrativo comércio na África, porque eles não conheciam essa região. Então não faz muito sentido nem a lógica de desenvolver o continente, nem a lógica que isso parte da ideia de que existe um comércio lucrativo como premissa desse descobrimento. Letra C. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Não faz muito sentido. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Não faz sentido essa resposta, inclusive em relação ao texto apresentado, se a gente pensar nessa lógica interpretativa. Letra D. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna. Correto. É isso que o texto fala, pensando na lógica interpretativa. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna. Perfeito. Letra E. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. Não. Novamente, não. O texto, novamente, tem uma lógica sucessória. Vai falar primeiro de relações mercantilistas, para depois um processo de colonização do continente e seus povos. Certo? Atenção ao processo de interpretação. Questão 5. Texto 1. E pois que em outra coisa, nesta parte, me não posso vingar do demônio. Admoesto da parte da cruz de Cristo, Jesus, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob a pena de a mesma cruz, atenção, a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil
do que dela. Perceba que frase forte. A mesma cruz que será mostrada no dia final, os acusar de ser mais devotos do pau-brasil do que dela. Perceba que é uma crítica, essa ideia da busca pela riqueza, não é? Texto 2. E desse modo, Sião, os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam, e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberam falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Novamente, essa lógica de acumulação de riqueza é criticada pelos cronistas. Texto da questão. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas a... Nem precisamos muito. Letra E. Expropriação de riquezas locais. Outra questão que podia estar na prova de linguagem tranquilamente e a gente conseguiria responder sem nenhum domínio sobre o assunto. Questão 6. Texto 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília, e ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Perceba aí que há uma crítica a essa concepção dos negros e dos indígenas e dos povos originários como o outro, e partindo de uma lógica bastante economicista, né? Negro da terra, né? O enxergar o outro como uma coisa, né? Dentro de uma relação econômica. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, perceba que destacamos isso, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma os povos tão díspares quanto tupinambás e os astecas. Perceba novamente essa lógica. Povos com diversidades culturais muito grandes, que têm suas próprias especificidades, mas que são reduzidos ao outro, estranho, bárbaro, dentro de uma lógica economicista de tratá-lo como uma coisa a ser possuída, a ser domesticada. Vamos ao texto da questão. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da... O que é que essas formas de designação dos grupos nativos revelam para a gente? Letra A. A concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Não estamos falando de território aqui. Letra B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Essa é uma alternativa que pode pegar muita gente. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Essa não é o principal. Esse não é o principal. Perceba, mesmo que isso revele uma percepção de que há uma corrente de ancestralidade comum às populações indígenas, o texto fala também sobre os tais negros da terra. Então há uma lógica muito mais crítica no sentido de tratar o outro como, de tratar esses povos como o outro a ser dominado, certo? Para muito além dos povos ameríndios, já que se fala de muito mais, e para muito além dessa concepção única de ancestralidade. Enfim, se não a gente vai ver que essa não é a alternativa mais precisa. Letra C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações nos territórios conquistados. Boa alternativa. Letra D. Transposição direta das categorias originadas do imaginário medieval. Não, no imaginário medieval ainda não se tinha expansão marítima, não se tinha essa noção do outro, não havia esse contato tão forte com os africanos e os povos originários das Américas. Com esses não havia de fato nenhum contato. Letra D. Transposição direta, já lemos essa. Letra E. Visão utópica configurada a partir das fantasias de riqueza. Também não. A alternativa que a gente entende que seja mais lógica é a letra C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Novamente, etnocentrismo, essa ideia de que o outro, por ser diferente de mim, é inferior. Então perceba como é uma lógica economicista, né? De dizer o negro da terra, associar o negro a esse outro que deve ser possuído e dominado, por exemplo. Questão 7.
Penúltima questão. A língua que usam por toda a costa carece de 3 letras, convenha saber. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. Então, a crítica à linguagem dos povos originários no Brasil. A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1566, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a letra A. Simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Definitivamente não. Letra B. Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Também não é esse interesse, não é isso que o texto está demonstrando exatamente. C. Superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Também não. Essa é bastante fácil de ser eliminada. Letra D. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Com certeza. Essa é uma boa alternativa, mas vamos ver a letra E. Dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Não é essa a dificuldade. A dificuldade definitivamente não é o aprendizado da língua, até porque no processo de catequização dos povos indígenas, houve inclusive um aprendizado muito eficiente dos europeus da língua desses povos, para que o processo de catequização fosse mais eficiente. Questão 8, última questão. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas a sua inocência e alma na medida do possível. Perceba, o índio, como esse ser útil, por ser conhecedor da terra, deve ser tratado como gente. Essa é a lógica. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com a disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada pelos colonos. Havia um interesse muito oposto, não é? Os jesuítas eles queriam a catequização dos índios, e os colonos, dentro dessa lógica mais escravista, queriam o domínio dos indígenas enquanto úteis para a mão de obra. Vamos ver o que diz o texto da questão. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos índios ao catolicismo. Falamos disso. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela... Letra E, a gente acabou de comentar isso, curiosamente. Comunicação pela língua geral, baseada no tupi. Exatamente. O que mediou esse contato dos jesuítas com os indígenas foi exatamente o fato deles dominarem, deles terem aprendido as línguas que esses indígenas falavam, como forma de melhor castrá-los, não é? Entendê-los. Havia inclusive uma lógica de criação de autos, né? Uma utilização do teatro, dessa lógica lúdica e fantasiosa para ensinar esses indígenas conceitos básicos do catolicismo, do cristianismo. Então a gente tem aí a letra E como a resposta da questão 8. Essa ficha de questões foi passada para vocês ontem, então eu imagino que vocês tenham respondido. Se não responderam, recomendo que, com essas informações que a gente tem aqui, senta um pouquinho, hoje, durante essa semana, escolhe um tempo, senta um pouquinho, lê um pouco sobre esses assuntos, expansão marítima e o início desse processo de colônia. Pode ir além do assunto se quiser também, se não está disposto a estudar. Pode ir além, estudar as relações econômicas que se estabeleceram no colonialismo aí no Brasil, porque a gente vai retomar esse assunto na próxima aula. Então, se quiser adiantando, seria maravilhoso, tá bom? Próxima aula, novamente, a gente vai seguir essa lógica, tentar responder as questões pela interpretação, para mostrar para vocês, inclusive para aqueles que não têm muito domínio das disciplinas de humanas, que é possível tirar uma nota boa sem ter esse domínio todo do conteúdo, tá bom? Foi muito bom dividir esses 40 minutos com vocês, tá? O meu e-mail, como sempre, tá aqui na descrição, vocês podem mandar dúvidas, qualquer problema que vocês tiverem, tá bom? Que a gente conversa. Se a gente não conseguir resolver por lá, eu digo meu WhatsApp para vocês, só perguntar e a gente tenta tirar o máximo de dúvidas possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica também, pode comentar aqui no YouTube, pode
comentar a dúvida também aqui embaixo, se quiser, né, de forma pública, que eu também vou estar respondendo, vou estar olhando os comentários, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e desenvolvido um pouquinho mais dessa técnica para resolver questões em história. E a gente se vê na semana que vem.